Posso deixar a câmera aí em cima? Agora você está filmando, eu não sei. Tem coração de mãe, né? Testes unitários. O que uma palestra de testes unitários fazendo uma trilha de JavaScript, né? Por que não dá uma trilha de Flash ou algo assim? Eu tenho dois motivos para isso. Primeiro, os testes consistem em JavaScript, então vou utilizar o Angular. E o segundo motivo é porque os testes unitários geralmente são feitos por desenvolvedores, por nós, e não por tester ou qualquer outra pessoa. Então, esses são os dois motivos. Alguém de vocês faz teste na própria aplicação? Meu nome é Henrique Lima, eu sou de Criciúma e trabalho na Casa de Sistemas de Criciúma e sou desenvolvedor de JavaScript faz algum tempo já. E conheci os testes desenvolvendo com Angular. Por quê? Porque o Angular ele é muito simples para testar, ele é completamente testável. Eu vou explicar mais para frente como. Alguém de vocês conhece o Angular também? Eu já ouviu falar alguma coisa? Então, eu vou explicar mais ou menos o que é o Angular. O Angular ele é um framework, certo? Foi criado por dois desenvolvedores que hoje estão trabalhando na Google. Então, ele é completamente, ele tem completo suporte do pessoal da Google. E ele está cada vez crescendo, porque a comunidade está cada vez crescendo mais, e muita gente está ajudando a resolver issue, a desenvolver novas features e criar próprios módulos, que eu vou também explicar o que é, e para poder compartilhar com a comunidade e simplificar o desenvolvimento no dia a dia. Como eu falei, ele é completamente testável, qualquer coisa que você vai desenvolver, se você vai desenvolver um elemento, você vai desenvolver um serviço, você vai conseguir testar isso. Você consegue fazer parte desse desenvolvimento muito fácil, só definindo as rotas, e é muito simples. E como está se falando muito sobre Web Components, a gente tem essa possibilidade de criar novos elementos HTML, uma nova tag HTML, personalizado por nós mesmos. Então a gente consegue personalizar o HTML, desenvolver melhor o HTML, que mais ou menos é uma ideia do Web Components. Ele não é considerado como Web Components, ele tem Volume, Grace e outros frameworks, e ele tem um aprendizado contínuo. A diferença dos outros frameworks MVC, como o Backbone, se alguém conhece, o Backbone, você tem um problema, ele vai te dar uma solução para você resolver aquele problema. Então você vai conhecer a ferramenta e depois você não vai ter um aprendizado contínuo. Tudo aquilo você já sabe. No Angular, você vai ter um aprendizado contínuo por quê? Porque ele é muito grande, então você vai ter um problema, você pode resolver de vários jeitos, não num módulo só. Você tem várias estradas para você pegar, e isso pode gerar alguns problemas, talvez, vou explicar também mais para frente, dependendo do que você vai escolher. Então, essa é basicamente a estrutura. Como eu falei, ele tem módulos, certo? Então, para que tem módulos? Você consegue separar partes da aplicação por funcionalidades.
ou por, sei lá, qualquer coisa que você queira separar, você consegue separar. E você também consegue depois, na comunidade, compartilhar esse módulo e poder utilizar no resto nas outras aplicações. Isso é muito útil nas aplicações de grande porte. Você consegue separar muito bem as funcionalidades. Os controllers. O controller é o que vai fazer a comunicação entre CDMPC, vai ser a comunicação entre a tua build e o serviço, que são os dados que você tem. Então, aqui tem um serviço, um controller e o HTML. O controller vai fazer a comunicação do serviço, que é onde tem os seus próprios dados, ele vai fazer a requisição, sei lá, requisição no banco, vai pegar os dados, o serviço vai fazer isso, vai passar para o controller tem uma variável que é o scope, que tem uma referência com o HTML. Então, tudo que você colocar no HTML, você vai conseguir visualizar no HTML. Tudo que você colocar no scope, você vai ter no HTML. Ele é chamado de two-way data binding, porque a diferença de uma aplicação normal, JavaScript, você carrega o JavaScript e coloca na tela, fica aquela informação fixa praticamente na tela, você consegue alterar os dados entre serviço e HTML instantaneamente. Você consegue, sei lá, fazer uma pesquisa muito rápido, você consegue alterar os dados na tela muito facilmente. Serviços você utiliza para guardar dados, quer dizer, pegar dados do banco, por exemplo, do back-end, ou para gerar novos objetos em toda a aplicação. E esse serviço você consegue também fazer a comunicação entre vários controles da aplicação inteira. As diretivas são aqueles elementos que eu falei anteriormente, que você cria novos elementos HTML. Para você fazer isso, você vai utilizar as diretivas. As diretivas são a parte mais complicada do Angular. Muita gente fala que é a parte mais complicada, mas tem muita potencialidade. Uma diretiva, como exemplo, pode ser esse INGApp aqui, não dá para ver muito bem, mas essa diretiva aqui é um atributo da HTML que você define lá no script, e ele vai definir aonde vai estar a nossa aplicação Angular. Então, NGApp vai estar no nome do módulo, depois eu vou mostrar também como é que se faz. Basicamente isso. Então, como eu falei, existem alguns problemas. Quais são os problemas? Às vezes você vai ter problema de performance. Mas por quê? Uma vez foi perguntado justamente foi questionado esse ponto, que o Angular possui alguns problemas de performance. Mas isso é porque geralmente foi escolhido a forma errada para desenvolver. Foi adicionado muitas coisas que não tem necessidade e pesa o HTML, pesa o DOM e deixa mais lenta a aplicação. Então, existem vários jeitos para fazer uma determinada coisa que pode ser melhor do que a outra. Então, falando de testes, então, o pessoal do Angular, ele desenvolveu um servidor, que o nome dele é Karma, certo? E o que ele é? É um servidor Node que serve para testes de unidades. Ele era feito para teste end-to-end também. Ele tinha uma biblioteca do Angular, que era o Angular Cenário, só que foi deixado de lado e foi criado um novo projeto, que é o Contractor, que é para realizar teste end-to-end. O que o Karma... Com o que você consegue desenvolver? Você consegue desenvolver com o framework Jasmine, Mocha e Unity. Eu vou mostrar para vocês o Jasmine, que para mim eu achei mais simples, mais fácil de entender e de ver também. Ele tem uma ótima integração com o Grunt, com o Ruby. Você consegue colocar todos os códigos do Karma integrados com o Grunt ou com o Ruby. Como eu falei, desenvolvido pela equipe do Angular e é muito fácil de configurar. Vou mostrar depois como que é o arquivo de configuração.
Tem umas configurações que são a integração com Jenkins, você consegue gerar relatórios, etc. E os watchers. O que os watchers são? A cada vez que você salvar um arquivo, e esse arquivo está incluído nos testes que você quer fazer, ele vai rodar novamente os testes. Isso é muito útil para realizar técnica como TDD ou VDD. E ele vai, como eu falei, ele vai rodar novamente os testes e vai rodar assim, tá? Qual browser que você consegue rodar o Karma? Você consegue rodar no Chrome, no Phantom, no Firefox, no Opera, no Canary, entre outros. Os maiores browsers que tem, no meio também. Aqui é um arquivo de configuração que ele gera quando você inicializar o Karma. Ele vai perguntar para ti no terminal quais são, por exemplo, o framework que você vai utilizar, quais são os arquivos que você quer testar, ou quais que você vai integrar no teste, e quais que você quer excluir, etc. Então, quando você finalizar no terminal, ele vai gerar esse arquivo.js e aqui estão todas as configurações. Então, aqui é o framework que você escolheu, os arquivos é um array, onde tem toda a lista dos arquivos. Ele tem essa anotação aqui de asterisco, que é para a gente pegar todos os arquivos que estão nessa pasta JS e pegar só os arquivos que são JavaScript. Eu não quero os outros arquivos, eu só quero esses daqui. E mesma coisa aqui, são os arquivos de teste que eu vou utilizar. Então, todos os arquivos que estão na pasta teste, nas subpastas da pasta teste, eu quero que pegue esses arquivos que terminam com esse nome aqui. Por que existe o exclude? Então, o exclude é para você excluir alguns arquivos dessa lista aqui no teste. Porque a gente pode ter, sei lá, aqui no JS a gente pode ter os arquivos jQuery que a gente precisa incluir no teste, entre outros arquivos. Então a gente pode dizer aqui, ó, na pasta JS eu quero o arquivo jQuery do JS. Essa opção para processor é muito útil para rodar algumas funcionalidades antes de iniciar o teste. Preparar o Jenkins ou algo assim. O Reporters é uma outra opção que será o modo, o jeito que vai ser demonstrado no terminal. Então, a cada teste ele pode botar um ponto, vai mostrar que tinha um ponto, ou ele só vai demonstrar o que passou, o que não passou nos testes. Sendo no servidor, você vai definir a porta que ele vai rodar. O Colors, você consegue, é um booleano, certo? True ou false. E você consegue setar ele para ver quando for verdadeiro. Lá no terminal vai ter verdinho quando passar todos os testes, vermelho quando não passar. É muito útil quando você tem milhares de testes e consegue ver qual que errou mais facilmente, em vez de ter só um preto e branco. Log level são qual é o nível de teste que eu quero. Não, qual é o nível de resultados que eu quero mostrar? Se eu quero mostrar os seus erros, se eu quero mostrar aquele que deu certo, aquele que deu errado, entre outros. Watch é aquela configuração que eu falei para vocês, que a cada vez que eu salvar um arquivo que está entre esses daqui da lista, ele vai rodar novamente os testes. O browser é um array aqui, que você consegue colocar todos os browsers que você quer testar. Então ele vai testar simultaneamente todos os testes. Cada vez que você salvar, ele vai rodar novamente todos os browsers, se você quiser. E é muito útil para ter diferentes testes de diferentes browsers. O single run aqui, ele vem padrão com false se você selecionar o AutoWatch como true. Por quê? Porque o AutoWatch vai rodar continuamente. O single run ele serve só para rodar uma vez os testes. Ele vai rodar os testes, vai fechar o servidor e termina os testes. Então, como eu falei, vou mostrar para vocês o Jasmine. Por que o Jasmine? Então, ele é muito fácil de intuitivo, muito fácil de escrever, como eu vou mostrar mais para frente. Ele é o padrão, ele é o primeiro da lista que mostra para vocês qual framework que você vai utilizar. Vem o Jasmine como primeiro da lista.
E tem uma ótima documentação no site deles, que é muito útil. Então, muita coisa. Então, o que se faz? Ele possui alguns agrupadores, então, servem para dividir os testes e para realmente testar. Então, o Scribe aqui é onde a gente vai dividir em grupos os teus testes. E o It é onde você vai realmente testar. Aqui você vai ter outras informações que você vai testar. Então, esse It aqui geralmente sempre vai estar dentro do Scribe. Então, você vai poder ter vários It dentro do Scribe só, ou pode ter vários Scribes dentro do próprio Scribe, enfim, quantas vezes você quiser. Aqui você tem dois parâmetros na função Scribe, que é uma string e uma função callback. Na string vai ser a frase que ele vai montar no terminal, no resultado dos testes. Ele vai concatenar todas essas frases aqui, essa e esta, e vai mostrar ela no terminal para nós. Então, aqui, se esse init estivesse aqui dentro e falhasse o teste, ele ia mostrar que o teste unitário deveria testar alguma coisa, falhou, né? Então, ele vai concatenar essas informações. Outras funções muito úteis são o before it, after it e o expect. O before it é algum script que a gente vai colocar aqui para configurar antes de ele realizar cada it. Então, antes de ele fazer cada it, ele vai executar algo que está aqui dentro. E o after it é a mesma coisa, só que depois de cada it. Então, a gente pode inicializar variáveis aqui dentro, ou aqui dentro também. Geralmente é mais usado o before it do que o after it. E o expect é o que realmente a gente vai testar. Ou seja, a gente tem uma entrada, que é esse parâmetro aqui, e a gente quer uma saída. Então, a gente espera que essa entrada aqui seja igual à saída aqui. Esses to be aqui, eles são chamados de matches, e tem vários já padrão do Jasmine. A gente pode chamar aqui um to be defined, para ver se está definido, to be defined, para ver se não está definido, entre outros, tem vários. E você também consegue criar esses matches conforme a própria necessidade. Então, o Angular, ele disponibiliza para nós uma biblioteca que é o Angular Mocks. O que a gente consegue fazer com o Angular Mocks? A gente consegue injetar a própria aplicação nos testes, injetar módulos, injetar serviços, injetar outras coisas, e ele consegue simular o próprio servidor. Ou seja, a gente não precisa de um back-end rodando para fazer o nosso teste. A gente consegue simular a resposta do servidor. E a gente consegue também testar promise e timeout ou os intervalos. Isso é muito útil. E também a gente consegue simular para a zona. Então, vou demonstrar aqui um teste de um serviço. Para a gente startar o teste, a gente vai startar com esse comando aqui, jogar na start, certo? Ele vai pegar o arquivo de configuração, vai abrir o nosso browser que a gente escolheu e vai executar todos os testes que a gente tem na pasta que a gente definiu. Então aqui ele está dizendo que não tem nenhum teste, então não vai executar nenhum teste. A gente vai começar aqui. Testando o serviço. Então, aqui eu estou definindo um módulo, certo? Eu estou chamando o módulo que eu criei, o nome dele vai ser app, e a gente cria um serviço através dessa função aqui, desse método service, que tem dois parâmetros. É o nome do serviço, o nosso objeto, que é service, e tem uma função callback, que faz o quê? Ele injeta, o Angular tem essa possibilidade de injetar de fora algumas informações muito que a gente definiu anteriormente.
Então, ele possui esse HTTP aqui para a gente realizar as requisições do servidor. O que esse serviço tem? Ele tem um array aqui, definido de features, que tem um método getFeatures que vai realizar uma requisição do banco desse endereço features e vai retornar para nós. A gente espera que retorne uma pista, então aqui vai ser uma promise. E a gente vai definir nas nossas pistas aqui, a gente vai pegar os pistas do servidor. Então vamos testar isso daqui. Então, como eu falei, os testes possuem os atribuadores, que são o describe, por exemplo. Então, describe. Aqui a gente coloca geralmente o nome do que a gente está testando, com o pista service. Ele possui a função de callback. E ele tem o quê? O que a gente vai definir aqui? A gente vai definir as variáveis globais que a gente vai precisar no teste. Que são o quê? Que são o nosso serviço e esse HTTP backend aqui. Esse HTTP backend, ele é definido, ele é disponibilizado para nós pelo AngularMock que eu falei anteriormente. Então, a gente começa esse teste então com o for-each. Para fazer o quê? Para injetar o nosso módulo. Para pegar o módulo que a gente definiu aqui e colocar no nosso teste. Esse módulo aqui do PP. Então a gente vai fazer o quê? Aqui no for-each a gente vai chamar esse módulo, que é sempre do AngularMock, e vai injetar para nós no teste. Beleza? A gente vai fazer o for-each. Agora a gente vai fazer outro for-each para a gente realmente injetar o serviço e esse HTTP backend no nosso teste. Então, tem uma função inject, que passa uma função callback, e aqui o que a gente vai passar? A gente vai passar o nosso pista service, eu vou explicar os underline, e o nosso HTTP backend. Então, o mock, o AngularMock, possibilita a nós utilizar esses underlines aqui somente para a gente utilizar como globalmente, como global, essas variáveis aqui com o real nome do serviço. Para a gente não, sei lá, precisar colocar um inimigo aqui ou qualquer outra coisa para melhor visualizar. Então aqui, o pista service